Shalom a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar ministrando essa palestra. Para mim poder falar sobre a palavra profética, eu não trato isso como algo comum, trato isso como algo muito especial, muito importante. Eu tenho realmente um amor muito grande pela palavra profética no coração. Às vezes me perguntam, por causa da bandeira, que um judeu pregar sem, fazer uma palestra sem a bandeira de Israel é como um pastor pregar sem roupa. Então, a gente trazendo sempre um coração sionista para todas as mensagens, que é isso que um cristão também deve ser, um defensor de Sião, um sionista. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema que é muito mistificado. O tema é o anti-Messias. E eu gostaria que no final da palestra, eu vou estar abrindo para perguntas, você não saia daqui com dúvidas. Esse é um tema que a gente não pode ter dúvidas. E tudo que é muito mistificado, ele acaba sendo na frente desvalorizado. Então por que esse tema hoje, ele é até ridicularizado às vezes? Porque há uma mistificação sobre ele.
governante que há de vir. O fim será uma imundação. Guerras, consideração até o fim, continuarão até o fim. E desolação foram determinadas. Com muitos, ele fará firme aliança durante uma semana. No meio da semana, ele fará dar fim ao sacrifício e à oferta. E no lugar da ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está determinado. Então vamos lá. O livro do profeta Daniel foi escrito no período entre babilônico. Nabúcodonosor, Nabucodonosor estava no poder. E o que eu tenho aqui? Ele disse o seguinte: depois da morte do Messias, será destruída a cidade e o santuário. Imagina você conversando com Daniel. Daniel, você bateu com a cabeça. Você não sabe que a cidade e o santuário já está destruída? Que Nabucodonosor destruiu a cidade e o santuário? Agora você vem com essa conversa que depois da morte do Messias, será destruída a cidade e o santuário? Daniel, para pensar um pouco. Para uma coisa dessa funcionar, nós temos que sair do cativeiro babilônico, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, vir o Messias, ele morrer e em seguida ser destruída a cidade e santuário. Daniel ia responder: olha, eu não sei como isso vai acontecer. Eu sei que nós estamos no cativeiro babilônico, eu sei que a cidade está destruída, o santuário está destruído, mas eu estava conversando com El Shaddai, e ele me disse que depois da morte do verdadeiro Messias, será destruída a cidade e santuário. Olha uma coisa engraçada, os medo-persas venceram a batalha dos babilônicos. Por decreto do rei Ciro, rei persa, foi libertado Israel, e por ordem de Xerxes, baseado no decreto persa do primeiro rei Ciro. Depois nós tivemos Neemias, Esdras, Zacarias, profetas do pós-babilônico, reconstruindo a cidade e o templo. O Messias, Yeshua, Jesus, vem, morre no ano 32, não 33, 32, e em 69 para 70, em seguida, o imperador Tito destrói a cidade e o santuário. Ou seja, veio o Messias, morreu, ressuscitou, foi elevado ao céu e em seguida ocorreu a destruição da cidade e do santuário. Mas ele diz aqui que esse príncipe que está condenado à destruição, que fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, o antimessias também é um príncipe, mas ele é um príncipe que tem prazo para reinar. Ele virá do povo que destruiu a cidade e o santuário. Pergunto: depois de Nabucodonosor, quem destruiu a cidade e o santuário de Jerusalém? Foi os romanos, imperador Tito Romano. Então ele está dizendo que esse príncipe que há de vir, virá do povo que destruiu a cidade e o santuário. Ou seja, quem destruiu a cidade e o santuário foi o Império Romano. Então não há dúvida de que o antimessias tem que ser um romano, um descendente de Roma. Porque ele tem que vir do povo que destruiu a cidade e o santuário depois de Nabucodonosor. E nós sabemos, material histórico, por exemplo, Flávio José, que foram os romanos que destruíram a cidade e o santuário. Inclusive, se você for em Israel fazer passeios arqueológicos, lá está restos do templo. Parte do muro que foi reconstruído e reformado na época de Herodes, considerado Herodes o Grande. Mas veja que ele faz aliança com muitos por uma semana. Nós vamos entender que essa semana são 7 anos. Mas peraí, uma semana para mim tem 7 dias. Daqui a pouco nós vamos ver por que essa semana tem que ter 7 anos. Porque nós temos que colocar uma mente judaica quando vamos entender a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita por judeus, focada numa cultura judaica. Eu costumo dizer que se a Bíblia tivesse sido escrita por brasileiros e o Messias fosse um brasileiro, a Santa Ceia tinha que ser feita com feijoada e caipirinha, não com vinho e com pão. Porque fazia parte da cultura judaica essa alimentação. Muito bem. Um outro ponto que nos deixa muito claro sobre isso, Apocalipse 13:1, falando do antimessias. Vi a besta que saía do mar. Grave isso, que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com os 10 coroas sobre as cabeças, chifres, e cada cabeça um nome de blasfemo. A besta que vi era semelhante a leopardo, mas tinha os pés como de urso e a boca como de leão. Primeiro, na Bíblia, o mar é símbolo de nações gentias. Sempre quando a Bíblia vai falar de nações gentias, fala do mar. Então ele nasce das nações gentias, ele emerge do mar.
Segundo, os símbolos que estão em volta dele, nenhum é judaico. Observe bem, qual é o símbolo que está em volta dele? Leopardo, Babilônia, urso, em Pérsia, leão, grego. Todos os símbolos que estão em volta do antimessias são símbolos gentios. Ele não emerge da terra, símbolo de Israel, ele emerge do mar, símbolo das nações gentias. Então, lendo Daniel 9, verso 26 e 27, eu sei que ele tem que vir do povo que destruiu a cidade do santuário, ou seja, ele tem que ser um romano. Ali já diz claro que ele é um goinho, um gentil, um não judeu. Mas ele também, em Apocalipse 13, ele sobe do mar, símbolo das nações gentias, com todos os símbolos gentios. Leopardo, Babilônia, urso, persa e leão grego. Não encontramos símbolos judaicos nele. E depois nós temos um outro ponto, não podemos, no caso do tempo aqui, mas ele vai profanar o templo. E uma das coisas que vai fazer ele profanar o templo é justamente ele sendo um gentil, pisando no terceiro templo, templo esse que foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras e Neemias, destruído pelo imperador Tito em 69 para 70 depois de Cristo, está agora para ser reconstruído pelo Instituto do Templo. Ninguém está reconstruindo o terceiro templo agora. O Instituto do Templo de Jerusalém está reconstruindo as peças que vão usar. Então, se alguém fala assim, está reconstruindo o terceiro templo, isso não tem base arqueológica. No local do terceiro templo, lá no Domo da Rocha, ainda está 2 mesquitas muçulmanas, ainda está várias questões políticas, da qual ainda não consegue reconstruir. Muito bem. Então, primeiramente, vamos lá? Quem é esse anticristo? Um goinho, um não judeu, um gentil. Segunda pergunta, o antimessias pode ser esse papa ou qualquer outro? Isso é uma coisa muito séria, por quê? Toda vez, gente, toda vez que sobe um papa no poder, aparece alguns fanáticos dizendo, esse é o anticristo. Agora vai vir o nome da besta. Toda vez que troca um presidente dos Estados Unidos, me aparece fanático dizendo, esse é o anticristo. Agora vai vir o nome da besta. Agora é os últimos dias. Chegamos. Então nós temos que estar preparados para responder isso na ponta da língua. A Bíblia deixa bem claro que não há nenhuma possibilidade de qualquer papa, esse ou qualquer outro, ser anticristo. Pelo contrário, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que o papa do período da tribulação, ou seja, do período tribulacionista apocalíptico, vai se levantar contra o antimachia e vai ser destruído pelo antimachia. É o que está na Bíblia. E é o que vamos ver. Apocalipse capítulo 17, verso 4. Apocalipse capítulo 17, verso 4. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio das cóleras, repugnante e da abominação das prostituições. Em sua testa havia esse escrito: mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas, das práticas repugnantes da terra. Então, olha que coisa engraçada. Deus chama o apóstolo João, o Messias chama o apóstolo João e mostra para ele uma mulher. O que está escrito nessa mulher é bem claro, ela é uma prostituta, ela é uma meretriz, ela está embriagada com o vinho da cólera de Deus, ela está montada numa besta. Mas quem é essa mulher? Então daí a gente sai por aí consultando os universitários. Quem você acha que é essa mulher? Eu acho isso. Não, a Bíblia não deixa assim. Se a Bíblia te dá um símbolo, a interpretação desse símbolo está na própria Bíblia. Apocalipse capítulo 17, verso 18. Olha o que está escrito aqui, ó. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Pergunto, ajudou alguma coisa? Não. Veja bem, agora a gente sabe que a mulher é uma cidade. Se a mulher, a prostituta, a grande mãe das prostitutas, ela simboliza a cidade não é um segundo símbolo, e sim a interpretação do primeiro. Ou seja, se a mulher simboliza a cidade é uma cidade mesmo.
Um símbolo vai indicar uma coisa literária e não um segundo símbolo, porque senão não faz sentido. Imagina aí, isso aqui simboliza o microfone, mas o microfone não é interpretação. O microfone simboliza aquele banco. Então eu jogo isso aqui fora, eu venho do microfone para cá. Não faz sentido. Você fala com a jovem que ela é bonita como uma flor. Chama a jovem de flor. A flor é o símbolo, a jovem é a realidade. A flor ela tem espinho, tem algumas que é tóxica, perigosa, e assim por diante. Muito bem. Então, se um jovem chamar uma moça de flor, primeiro pergunte que tipo de flor. Tem flor carnívora também. Muito bom. Mas, enfim, então nós temos que fazer a segunda pergunta. Qual cidade? E olha que coisa engraçada, a Bíblia também nos diz qual cidade. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre a qual está assentada a mulher. Espera aí. A mulher simboliza a cidade. Mas em volta dessa mulher tem 7 cabeças. E ele diz que essas 7 cabeças simbolizam 7 colinas. Ele está dando uma descrição geográfica. Se as 7 cabeças simbolizam 7 colinas, as 7 colinas não deve ser a interpretação da cabeça? Assim como a mulher é a interpretação da cidade? Então eu tenho uma mulher que tem 7 cabeças em volta. E eu tenho a Bíblia me dizendo que essa mulher é uma cidade e as 7 cabeças são 7 colinas. Deixa eu falar uma coisa. Como é conhecido o Vaticano? A cidade dos 7 montes. Por que o Vaticano é conhecido como a cidade dos 7 montes? Porque olha que coisa engraçada. Tem especificamente 7 montes ao seu redor. Tem até moeda ungida com a mulher sentada em volta dos 7 montes. Então ele não tem como negar. Ele está dizendo que a mulher de Apocalipse 17 é uma cidade que tem 7 cabeças em volta, que as 7 cabeças são 7 montes. Ele está dizendo que é uma cidade em volta de 7 montes. E ele diz, claro, objetivamente, no capítulo 17, verso 18, que essa mulher reinava no tempo de João. Que império reinava no tempo do apóstolo João? Roma. Quem que mandava em Israel no tempo de João? Roma. Quem crucificou Jesus? Foi os judeus? Não, os judeus fizeram o que mais sabe fazer, mandar. Mandaram crucificar. Mas quem crucificou foi os romanos. Porque os romanos não tinham autorização, os judeus não tinham autorização para fazer isso. E romanos mandaram. Apesar que nós temos que ter isso em mente. Se nós estamos procurando o assassino de Jesus, nós temos que comprar um espelho e olhar para a frente. Ele está ali. Aproveite e dá voz de prisão. Porque o Messias morreu pelos nossos pecados. Todos nós aqui somos responsáveis pela morte do Messias. Porque se eu não tivesse pecado, se você não tivesse pecado, nós não precisaríamos de um Messias morrendo na cruz para pagar o nosso pecado. Então o assassino de Jesus é todo aquele que pecou. Todo mundo é todo aquele que pecou. Se você já reconheceu que é um pecador, você está dentro da lista. Então, eu quero saber quem matou Jesus. Olhe para o espelho, o assassino está na sua frente. Se quiser dar voz de prisão, fique à vontade. Muito bem. Então, nós temos que fazer uma pergunta. O anticristo vai amar ou vai odiar isso? A Bíblia nos diz. Apocalipse capítulo 17, verso 16. A besta, ou seja, o anti-messias, e os 10 chifres, a cúpula. Chifre na Bíblia é símbolo de rei, autoridade. É por isso que no altar sagrado do incensário, dentro do tabernáculo, tinha que colocar 4 chifres. No altar do sacrifício, 4 chifres. Porque quer dizer que o Messias reinaria dos 4 cantos da terra. O que chifre simboliza na Bíblia? Reis. Agora observe bem. A besta e os seus 10 chifres, os seus 10 reis, que vocês viram, odiarão a prostituta. Eles a devorarão e a espedaçará. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio, quando o anti-messias fazer o tratado de paz, o acordo vai ser o seguinte: ele vai aceitar ser um governante mundial. Mas ele só diz ser o Messias, nós vamos tratar sobre isso, só no meio do período tribulacionista apocalíptico, depois dos 7 selos na abertura para a primeira trombeta. Então, quando ele dizer que ele quer ser o Messias,
claramente eles vão dizer, não, o acordo não foi esse. Nós aceitamos você como um governo mundial, para controlar as moedas, para controlar o exército. Você não falou que ia dizer que esse é o Messias. Você mentiu. Eles dizem, claro, eu sou alimentado por um dragão, você quer o quê? Só que nós temos que lembrar que uma coisa interessante é que na Bíblia, no final do livro de Apocalipse, o cordeiro mata o dragão. Mas imagina só, você tem um dragão e um cordeiro para te ajudar numa batalha. Você quer qual? Humanamente falando, o dragão. Humanamente falando, o dragão. Mas no livro de Apocalipse, o cordeiro mata o dragão. Muito bem. Então, de maneira nenhuma, nem esse, nem qualquer outro papa que subir no poder pode ser um anti-messias. Porque o governo papal do período tribulacionista vai ser destruído pelo império da besta lutando contra o anti-messias. Não estou dizendo de conversão, que eles vão estar de joelho aceitando Jesus. Não estou dizendo isso. Mas era uma questão de poder. Eles vão dizer, não, se a gente aceitar que você é o verdadeiro Messias, o que vai sobrar de poder para nós? Nós gostamos de fazer cruz de ouro, não de madeira. O que vai sobrar para nós? O anticristo vai dizer para eles, olha, sinceramente, não me importa. Eu não estou nem aí com o que vai sobrar para vocês. Pode derreter todas essas cruzes de ouro que vocês têm no Vaticano e fazer calçada para me pisar. Muito bem. Então, o antimessias, ele tem que ser primeiramente um goim, um gentil. Segundo, tire qualquer possibilidade de um papa ser o antimessias. Isso só joga a palavra profética em descrédito. Depois as pessoas ficam falando assim, porque o povo gosta de generalizar. Eu vi gente falar isso. Esses crentes é tudo doido, porque não pode subir um papa no poder que eles falam que é o anticristo. Falei, calma, gente, esses crentes não. Tira os batistas dessa lista. Batista pode tirar da lista. Pode tirar. Muito bem. Agora, quem mata o anti-messias? Aí uma boa pergunta. Quem vai matar? E olha que coisa engraçada. O anti-messias vai ter a honra de ser morto e ressuscitar no mesmo dia. Bem, Jesus ressuscitou depois de 3 dias, né? O anti-messias não, ele vai ser morto e ressuscitar no mesmo dia. Vai ser olha só que claro que o Messias ressuscitou para reinar. Ele vai ressuscitar para ser jogado em Geema, no lago de fogo. Muito bem, mas vamos lá. Quem mata o anti-Messias? A Bíblia também nos diz quem mata ele. 2 Tessalonicenses 2:8. Olha que coisa maravilhosa. A gente não precisa falar de achismo. A gente não precisa especular quando a Bíblia responde. A Bíblia diz quem mata ele. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então eu vou dar um conselho para vocês aqui. Se caso acontecer o arrebatamento hoje, que pode acontecer a qualquer momento, pode ser hoje, daqui um dia, 10 dias, daqui 100 dias, daqui 10 anos, 20, 50 anos, não tem hora. Mas se acontecer o arrebatamento hoje, e algum de vocês não forem arrebatados, não monte grupinho para tentar matar o anticristo. Porque só o verdadeiro Cristo pode matar o anticristo. Então, se caso vocês não forem arrebatados, e alguém disser assim, olha, vamos juntar uma galera aqui para a gente tentar matar o anticristo. Fala, não, eu estava na palestra do Rodrigo, ele explicou direitinho, está lá em 2 Tessalonicenses, não adianta a gente fazer isso. Você quer ver o versículo? 2 Tessalonicenses 2:8, está aqui. Eu prestei atenção na palestra, eu estava lá. Anotei tudo, trouxe até uma colinha para casa aqui. Ó. Então, nada de fazer grupinho depois do arrebatamento para tentar matar o anticristo. Você pode, eles estão jogando uma ogiva nuclear na cabeça dele. Ele não pode morrer, meu amigo. Porque se a Bíblia diz que quem vai matar o anticristo é o verdadeiro Cristo, quem mais pode matar? Ninguém. Isso é um serviço dele. Não tente fazer um trabalho que Deus reservou para ele. Se alguém quiser matar o anticristo, o Messias vai tratar isso como um desrespeito. Fala, pera aí, isso é uma honra minha. Que esse negócio vai pegar minha honra? Eu vou matá-lo, não você. Muito bem.
onde está na Bíblia o nome anti-Messias? A gente fala tanto de anticristo, anti-Messias, né? Aonde está na Bíblia esse anti-Messias? A palavra hebraica para anti-Messias é Shamashim Mashia, que não quer dizer contra, mas quer dizer no lugar de. Ou seja, o lugar do Messias é alguém que se coloca no lugar do Messias. Porque o argumento do anti-Messias não vai ser dizer assim, não existe Messias. Não vai ser isso. O argumento dele vai dizer, existe Messias, mas sou eu. Entendeu? É no lugar do Messias. E o apóstolo Paulo usou essa palavra hebraica, que foi traduzido de uma forma interessante. Vamos ver quando o apóstolo Paulo usou essa palavra hebraica. Então, esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. É objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando ser o próprio Deus. Nessa última frase aqui, 2 Tessalonicenses 2,4, proclamando como se fosse o próprio Deus, ele usa a expressão a chamar Mashia, se colocando no lugar do Messias. E foi traduzido proclamando ser o próprio Deus. Ou seja, o anti-Messias, ele não vai dizer que não existe Messias. Ele diz, gente, Messias existe, mas não é aquele que morreu, ressuscitou lá 2000 anos atrás, não, sou eu. Então ele se coloca no lugar do Messias, ele se assenta no santuário de Deus, ele se ostenta como dizendo ser o próprio Deus. Então, sim, então, onde está na Bíblia o nome anti-Messias? Primeiramente essa pequena explicação, agora vamos ver os nomes como estão na Bíblia. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo, ou anti-Messias, está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. O apóstolo João está avisando nós aqui o seguinte, vai vir o grande anti-Messias, vai vir, mas já tem muitos se apresentando como anti-Messias. Ou seja, muitas pessoas já se colocando como sendo o próprio Messias. Eu trouxe uma pequena lista aqui para a gente ver só dos principais, ou seja, só daqueles que realmente conseguiram juntar um grupo enorme de pessoas acreditando que ele é o Messias. Muito bem. Primeiro, Teudas, do ano 44 a 46 depois de Cristo. Ele apareceu dizendo ser o Messias, nesse período. Depois, o Messias do Egito, do ano 52 a 58, apareceu outro, chamado o Messias do Egito. Surgiu lá no Egito, dizendo ser o Messias, e arrastou milhões seguindo ele. Depois, o profeta anônimo, do ano 59 a 60, que arrastou muita gente. Depois, o Menachem de Galileu, do ano 66 a 67. Depois, Jonatab de Tecelão, de 70 a 71. Depois, Lucate, de 1115 a 118 depois de Cristo. Eu vou passar mais rápido aqui, porque senão não tem muito conteúdo, mas só para vocês verem o quanto que se apresentou. As datas, 800 a 887, 850 a 852, 1000 e 1500. Depois, 1060, 1061, 1100, 1101. Olha essa coisa engraçada, geralmente durava um ano. Teve uns que durou mais, mas a maioria que se apresentou como Messias durou um ano, 6 meses. Por quê? Porque era muito difícil sustentar que era o Messias. Então ele se promovia como Messias, mas não durava muito tempo. Pode observar pelas datas. 1120 a 1121, 1129 a 1128. Eu vou estar disponibilizando essa lista também para vocês, ali no material. 1122 a 1124. 1240, 1291, 1290, 1291, 1295 a 1296. Agora tem uns aqui que durou muito, ó, 1393 a 1395. Esse daqui, 1488 a 1575. Ou seja, durou 87 anos pessoas acreditando que ele é o Messias. Morreu como Messias. Esse Habib Jomet.
Depois nós tivemos de 1495, 1496. Depois nós tivemos aqui, a lista segue, ó. E a lista segue. O último aqui foi de 1902 a 1994. Isso aqui é uma lista de pessoas que declarou ser o próprio Messias, arrumou grande número de seguidores que acreditaram nisso. E aí nós entendemos o que o apóstolo João falou aqui. Filhinhos, o anticristo virá, mas já tem muitos já se manifestando. E de fato, tinha muitos. Um outro local. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Ou seja, quando o anti-Messias se apresentar ao mundo como Messias, ele vai ter que negar o verdadeiro Messias e o Pai. É lógico, como é que ele vai se apresentar sem isso? Então, tem muita informação sobre o anti-Messias. Vamos ver lá, próximo. Mas todos espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anti-Messias, acerca do qual vocês ouviram que está vindo. Agora já está no mundo. Ou seja, a ação dele, o espírito maligno que vai estimular o anti-Messias, já está agindo no mundo. A Bíblia deixa isso muito claro. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo, que veio no corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então, nós podemos sim, muitos textos na Bíblia, que vai falar o nome anti-Machia, explicando diretamente com o seu nome. Próxima pergunta. Quando o anti-Messias pode se manifestar ao mundo? Será que o anti-Messias, ele tem uma carta branca na mão, para fazer o que quiser? Ele pode chegar assim a hora que ele quiser, ou ele tem um protocolo para seguir, ou ele tem Bíblia para obedecer. Veja bem, ele tem que obedecer a Bíblia. Tudo que o anti-Messias vai fazer é só aquilo que a palavra de Deus autoriza. Ele tem que seguir querendo ou não. Eu sempre digo que de todo jeito nós temos pastor. Sabia que todo mundo tem pastor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Messias vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então, ou o seu pastor é o Messias e você é uma ovelha, ou ele é Satanás e você é um bode. O problema é que Satanás tem uma churrascaria e o que ele gosta de servir é bode assado. E de vez em quando ele serve, é o prato predileto dele. O que tem de ser um bode de Satanás? O problema é que ele gosta de servir bode assado. Enquanto o pastor das ovelhas dá a vida pelas ovelhas. Morre pelas ovelhas. Muito bem. Quando o antimessias pode se manifestar ao mundo? Olha a coisa engraçada. A Bíblia também nos diz quando ele pode se manifestar ao mundo. Vamos lá? Agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo, falando do anticristo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, depois que for afastado aquele que agora o detém, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha que coisa engraçada. Ele diz que o anti-Messias tem que aguardar que seja removido uma coisa que o detém. E quando isso for removido, aí ele vai ganhar autorização do verdadeiro Messias para se manifestar ao mundo. Entenderam isso? Mas o que é que detém? Eu vou dizer o nome do que detém eles. O que detém ele é algo chamado Ruach Kodesh. Vocês conhecem isso por Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está agindo aqui, não for removido, ele não pode se manifestar, ele está aguardando. Mas, para aí, como é que o Espírito Santo pode ser retirado? Eu tenho um problema.
E meu problema se chama João, capítulo 14, verso 16. Ele diz assim, o Messias diz assim: eu lhe pedirei ao Pai, e ele dará outro Consolador, falando do Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Eu tenho um problema. Peraí. Paulo, você disse que o Espírito Santo tem que sair da terra para que o anticristo se venha, possa se manifestar. Mas o Messias diz que o Espírito Santo estaria para sempre conosco. Para que o Espírito Santo saia da terra, a gente também tem que sair. E olha que coisa engraçada. Nós vamos sair através do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não tem que estar para sempre conosco? Quando nós formos arrebatados, esse empecilho, o Ruach HaKodesh, não vai sair do caminho para que o anticristo se manifeste? Então, aí sim, ele vai poder se manifestar ao mundo. Ou seja, o anti-Messias não pode se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Mas, para a mente judaica, sal não é ligado muito a tempero. Veja bem, para a mente judaica da época de Cristo, sal não era ligado muito a tempero. Mesmo porque nós judeus não usamos muito sal para temperar, a gente usa muita erva. Então, o que ele quis dizer? Quando você falava sal, para a mente judaica, para os apóstolos ali, o que eles entendiam? Conservação. Imagina bem, Pedro pegava peixe, ele tinha algumas opções, ele tinha que comer o peixe, mas como é que ele ia comer um barco cheio de peixe? Tá certo que a sogra dele morava com ele, mas não comia tanto assim, né? Ou ele tinha que vender imediatamente o peixe, porque não tinha um congelador lá. Ou ele tinha que fazer o quê? Salgar. E interessante que era uma prática comum, porque vocês, em Cafarnaum, por exemplo, nas escavações arqueológicas, você vai lá onde Pedro morava, no bairro, vários lugares da casa tinha um cômodozinho onde se colocava peixe salgado. Só que quando você ia salgando o peixe, colocando em cima, se você relaxasse e não salgasse bem, e colocasse um sem salgar bem, aquele um apodrecia. Então, o peixe sem o sal apodrecia. Quando o Messias diz, vocês são o sal da terra, ele está dizendo, quando a igreja for tirada, esse mundo vai apodrecer. Porque aí o Espírito Santo sai conosco, e o anti-Messias pode se manifestar no mundo. Então, é por isso que não precisamos ficar preocupados. Será que o anti-Messias não vai fazer algum mal para algum crente? Não. Quando o anti-Messias puder se manifestar, nós já estamos lá no bema do Mashiach, recebendo nossos inúmeros galardões. Ou a vergonha, né? Por ter trabalhado mal. Mas nós já estaremos lá casando com o Messias. A noiva é arrebatada como noiva. E volta para reinar como Messias, como esposa. Nós não vamos entrar aqui no casamento, porque senão eu vou sair do assunto. Outro dia eu posso até vir para falar especificamente do casamento judaico, porque o nosso arrebatamento é um casamento judaico, que está no meio. O casamento judaico é feito por etapas, nós estamos no meio do casamento do Cordeiro. Muito bem. Então, um ponto importante do período tribulacionista. Depois do arrebatamento, nós não sabemos quanto tempo tem da agora até o arrebatamento. Não sabemos quanto tempo vai ter depois do arrebatamento até o tratado de paz. Mas quando o anti-Messias fechar o tratado de paz, vai correr 1.260 dias, 3 anos e meio, mais 1.260 dias, mais 3 anos e meio. Nos primeiros 1.260 dias, ocorrem os primeiros 7 selos. Só que eu tenho um problema. Porque o 7º selo não é um flagelo. Ele é a apresentação da primeira trombeta. E aí corre 7 trombetas, mas eu tenho um outro problema. A 7ª trombeta não é um flagelo, é a apresentação da primeira taça. E aí corre 7 taças. E a 7ª taça é a volta de Cristo. Então, quando o período tribulacionista apocalíptico começar, ele não vai parar. Eu já vi gente falar assim, será que a gente não está lá na 4ª trombeta, não? Como? Se quando o período tribulacionista começar, ele não para. Abre o primeiro selo, vai até o 7º. O 7º selo abre a primeira trombeta, vai até a 7ª. A 7ª trombeta abre a primeira taça, e a última taça é a volta de Cristo. Então, quando o período tribulacionista apocalíptico começar, ele não vai parar.
Mas o antimessias não pode nem se manifestar enquanto o Espírito Santo estiver na terra. Quanto mais fechar tratado de paz, quanto mais se dizer que ele é poderoso, sentar em algum trono. Nós somos o sal da terra. Enquanto estivermos aqui, nada vai apodrecer. Mas quando a igreja for retirada e vier o período tribulacionista, e nós temos que ter em mente que assim como as 10 pragas do Egito foi uma expressão do amor de Deus para com os egípcios, o período tribulacionista apocalíptico é uma expressão do amor de Deus para com a humanidade que o rejeitou. Veja bem, as 10 pragas do Egito foi uma manifestação do amor de Deus para com os egípcios. Porque Deus não poderia ter tirado o seu povo e matado todo o Egito com uma praga só? Poderia. Por que ele usa 10? Segundo, por que as 10 pragas estão ligadas aos deuses do Egito? Quando ele transformou a água do Nilo em sangue, naquela primeira praga ele já parou todo o ritual. Porque todo o ritual pagão egípcio era feito com a água do Nilo. Quando ele mandou peste nos animais, os egípcios cultuavam boi. Por que você acha que quando Israel chegou no meio do deserto fez um bezerro? Porque foi isso que eles viram. Até a 10ª. Porque quando o filho do faraó morria, o filho dele virava um deus. Então Deus estava atacando os deuses do Egito, dizendo: egípcios, isso não é Deus. Então as 10 pragas do Egito foi uma expressão do amor de Deus para com os egípcios. Porque ele poderia ter tirado o seu povo e matado todos com uma praga só. E o que é o período tribulacionista apocalíptico? Ele não poderia ter arrebatado a igreja e destruído o mundo? Por que ele vai dar mais um período de tribulação? Para dizer para esse povo: eu vou dar mais uma chance. É claro que quem se converter na tribulação vai ter que enfrentar o anticristo. Vai ter que passar pela grande tribulação. Mas ainda assim é uma expressão do amor de Deus. Até na ira de El Shaddai nós vemos o seu amor. E aí nós resolvemos o problema. Está aqui. Pois dada a ordem, a voz do arcanjo ressoada e a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,16. Então, como é que o Espírito Santo sai da terra? Está aqui. E qual é o preço da passagem? Qual é o preço dessa passagem aí para a gente entrar nesse ônibus? O preço dessa passagem é você reconhecer o seu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus e confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o preço. Se você fez isso, a passagem está no bolso. Se você não fez isso, você vai poder orientar muita gente na tribulação, porque você veio nessa palestra. Não, eu estou com tudo na ponta da língua. Sei exatamente o que vai acontecer, pode vir que eu oriento. Um outro ponto importante é o sobrenatural. Gente, esse resumo que eu dei para vocês aí é um resumo, né? A palestra tem mais conteúdo. Para quando você chegar na casa de vocês refletir um pouco. Eu sempre faço isso. Quando eu vou dar uma palestra, eu faço um pequeno resuminho. A minha esposa que fala: amor, diminui esse resumo, esse resumo ficou pequeno por causa dela, porque ela vai lá, eu coloco 20 folhas, ela vai lá, vai diminuir. Você vai trazer um vade-mércula de resumo. Muito bem. Então, um outro ponto importante: não existe como a gente comparar a tribulação com hoje. Olha bem, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, foi homem lutando contra homem. A Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, foi homem lutando contra homem. O período tribulacionista apocalíptico, depois do arrebatamento, é Deus Todo-Poderoso irado contra uma humanidade que o rejeitou. É tudo sobrenatural. E nós vamos provar isso. Vamos ler lá, Apocalipse 6, verso 16. Eles gritaram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondemos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Imagine bem, você chama o pessoal do período tribulacionista e fala: peraí. Por que vocês estão dizendo, nos escondemos da ira do Cordeiro? Como é que vocês sabem que é o Cordeiro de Deus que está mandando isso? Ele falou: vocês não estão... Está louco? É tudo sobrenatural.
A coisa vai ser tão sobrenatural que a humanidade que ficar não vai ter dúvida de que a ira está vindo do céu. Olha o que eles dizem: nos escondemos da ira daquele presidente, desse presidente? Não, da ira do Cordeiro. Por que eles sabem que é o Cordeiro? Porque é sobrenatural, não é natural. O Messias diz em Mateus 24, nunca houve e jamais haverá tribulação semelhante a essa. Ou seja, não tente comparar. O período tribulacionista apocalíptico vai fazer com que o holocausto pareça um passeio no parque. Apocalipse capítulo 16, verso 3. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. Lembra? Mar também é símbolo de nações, mas aqui é literário. E esse se transformou em sangue, como de mortos. E morreram toda a criatura viva no mar. Veja bem, você acorda cedo, todo o mar virou sangue. Você vai dizer que foi um presidente que mandou fazer aquilo? É um efeito sobrenatural. E como que a gente sabe isso aqui é literário? Porque se você continuar lendo esses versículos abaixo, está escrito que os anjos do céu gritaram: glória, Senhor, porque sangue de profetas e justos eles derramaram, agora sangue tu deste para beber. Então é sangue mesmo. Apocalipse capítulo 16, verso 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Por que vocês estão amaldiçoando o nome de Deus? Ele fala, mas você acha que algum governante tem poder para fazer o sol se aproximar da terra? Deus vai dar ordem para o sol chegar mais perto. Ele está dizendo, você está vendo, não é um míssil que caiu perto da minha casa. Eu acordei, o oceano todo estava em sangue. Eu coloquei o pé para fora de casa, o sol estava uns 10 mil quilômetros mais perto, queimando tudo. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que saírem, realizarem sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia da ira do Todo-Poderoso. Observe bem, você tem 3 demônios, um sai do dragão, outro sai da primeira besta, o anticristo, outro sai do grande falso profeta. Esses demônios vão entrar nos governantes da época e vão fazer eles tomar todas as decisões que Satanás queira. É tudo sobrenatural. Você vai dizer, mas por que esse governante está tomando uma decisão louca dessa? Mas não é ele. O demônio vai entrar nele, pôr ele para dormir e tomar a decisão por ele. Quem mata o antimessias? Então nós entendemos que o antimessias não pode chegar assim, cheguei. Ele tem regra, e a regra dele se chama El Shaddai, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Quem o antimessias imitará? Aqui eu tenho que entender a trindade satânica. Nós temos a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem que ele imitará? Apocalipse 13, 2 mostra que o dragão imita o pai, porque o dragão dá poder à besta. Apocalipse 13, 3 mostra que a primeira besta, o antimessias, vai imitar o filho, ou seja, dizer ser o próprio Messias. E a segunda besta, Apocalipse 13, 11, que emerge da terra, aí é um judeu, ela vai imitar o Espírito Santo. O interessante é que quem faz os sinais miraculosos não é o anticristo. Você pode ler Apocalipse 13, 11. Quem faz os sinais é o grande falso profeta, que imita o Espírito Santo. Então, enquanto o dragão imita o Pai Celestial, a primeira besta imita o Filho e a segunda imita o Espírito Santo. É uma imitação barata da Trindade. Muito bem. O tempo, eu vou acelerar aqui que a minha mulher, por isso que eu trago ela já vai me informando. Quem dará poder ao antimessias? Quem vai dar poder? É por isso que eu trago ela. Não trazia. Não. Quem dará poder? Eu vou acelerar aqui, senão não vai dar tempo. Né? Falta aqui uma hora ainda? 10 minutos? Não. Sabe o que o tempo, isso aqui representa para um judeu? Nada. Muito bem. Nada, isso aqui não representa nada. Apocalipse capítulo 13, verso 7,
foi-lhe dado poder para guerrear. Quem dá poder para o anticristo? Primeiro, a palavra profética. Ou seja, porque a profecia diz que ele receberá poder para reinar. Apocalipse 6. E o segundo que dá poder para o anticristo? O dragão. O dragão. Apocalipse 13, 2. Então, quando eu leio Apocalipse 6, 2, eu sei que a palavra profética dará poder ao anticristo, ou seja, autoridade para ele reinar. Mas em Apocalipse 13 eu sei que o dragão também dará. Então quem dá poder para o anticristo? A palavra profética e o dragão. Podemos identificar hoje o antimessias? Não. Por que nós não podemos identificar hoje o antimessias? Porque é impossível fazer isso. Vamos entender isso aqui. Apocalipse 13. Olha que coisa engraçada. Já vou logo para o resumo, senão não vai dar tempo. Apocalipse capítulo 13, versículo 2 a 5, diz o seguinte: que o dragão lhe deu poder, e que o dragão lhe deu um trono, que o dragão lhe deu autoridade, que o dragão lhe deu uma boca para falar com arrogância, que o dragão lhe deu autoridade para agir. Ele recebe tudo do dragão. Ou seja, até o momento que o dragão lhe dá poder, ele não tem um trono, ele não tem autoridade, ele não tem uma boca capaz de falar com as nações. Pergunto, quando o dragão pode manifestar o antimessias? Antes ou depois do arrebatamento? Só depois. Está aguardando que seja removido aquele que agora o detém. Então nós não podemos identificar o anticristo hoje, porque se ele já estiver vivo, ele tem que ser um Zé Ninguém, um próprio coitado, porque ele só vai receber poder e autoridade depois que o dragão lhe der. Ou seja, como o dragão só pode fazer a oferta depois do arrebatamento, ele antes do arrebatamento ele não tem poder, não tem autoridade. Então ficar achando que alguma autoridade aí é o anticristo, é impossível identificá-lo. Porque, por quanto tempo o antimessias pode agir? Por quanto tempo? Vamos lá? Estou acelerando aqui. A resposta correta é por 7 anos e por 3 anos e meio. Veja bem. Se alguém perguntar para você por quanto tempo o anticristo pode agir? Por 7 anos e por 3 anos e meio, a resposta é certa. Mas nós vamos entender isso. Por que por 7 anos e por que por 3 anos e meio? Primeiro, por que por 7 anos? Porque a Bíblia diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Semanas de dias de anos, nós vamos ver. Porque ele vai fazer um tratado de paz de 7 anos. Mas na metade da semana, 1200 dias depois, ele quebra o tratado de paz. E aí ele se manifesta como o Messias. Então, durante metade da tribulação, ele vai ser um governante mundial. E ele vai continuar como um governante mundial 7 anos. Mas como Messias apresentado, só 3 anos e meio. E nós vamos ver isso. Olha o que está escrito em Números 14, 24. Cada ano corresponde a um ano. Da onde a gente tira aqui uma semana aqui? Daniel 9, uma semana é 7 anos. Números 14, 34. Cada dia equivale a um ano. Também Ezequiel 4, 7. O Deus ensinou Israel a contar dias de anos. Ou seja, uma semana de dias de anos dá quanto? 7 anos. Pronto. Na metade da semana ele se apresenta como um Messias. Eu pego 7 anos, metade, eu tenho o quê? 1260 dias. Por 3 anos e meio ele pode agir. Olha o que está escrito. A mulher foi escondida por 1260 dias. A mulher em Israel, porque no meio da tribulação ela é escondida por 1260 dias. E olha só que coisa interessante. Darei poder às minhas 2 testemunhas para agir por 1260 dias. Apocalipse 11, 3 anos e meio. E olha só, 42 meses, mais 3 anos e meio que dá. Vamos lá. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Se você pegar 42 meses, 3 anos e meio. Mas ela só pode agir, mas a tribulação é 7 anos, porque durante 7 anos, ele tem poder político. Mas poder de fazer os sinais e de se apresentar como Messias, só 3 anos e meio, só no meio. Entenderam isso? Mais uma prova, 11. Então, é feito o tratado de paz, 3 anos e meio depois, ele se apresenta como Messias, fica 1200 dias, 3 anos e meio, se declarando Messias até a volta do Messias. Por quê? Porque, no final, a última taça é a volta do Messias. Rapidamente, já estamos encerrando aqui mais 2 tópicos. 666. Gente, há muita mistificação sobre o tal do 666.
Primeiro, Apocalipse capítulo 13, versos 16, deixa bem claro que quem vai mandar usar o 66 é a besta que emerge da terra. Ou seja, o grande falso profeta, depois que o antimessias entrar no trono e dizer ser Deus, aí que ele vai exigir o número da besta. Ou seja, nada, nenhum chip, nada que aconteceu hoje pode ser o número da besta. Ele fala, não, mas o chip vai ser o número da besta. A besta vai usar o chip, vai usar essa tecnologia. A besta também vai usar avião, vai usar carro. A besta também vai usar roupa, não para de usar roupa. Temos que parar com essa chip mania. Então, quando o número da besta pode ser implantado? Só no meio da tribulação. Se você vê o número da besta sendo implantado, é porque o arrebatamento aconteceu e você conseguiu chegar vivo no meio da tribulação. Olha que chique. E vai poder dizer, eu estava na palestra do Rodrigo, ele explicou isso e está acontecendo. Apocalipse 13, 16, isso é muito claro. Então, o grande falso profeta manda fazer uma imagem, honra a primeira besta, e exige que a imagem seja colocada no templo, e exige que ela seja adorada e colocada a seu número, no meio da tribulação. Não antes do arrebatamento, não depois do arrebatamento, não depois do tratado de paz, não depois dos primeiros 1.200 dias, mas depois que encerra os primeiros 1.200 dias, ele entra no templo, diz ser Deus, e aí o número é exigido. E qual é o significado disso? É que o número sagrado de Deus é 3. Então, 666, 6 é o dobro de 3. É a primeira besta se colocando acima do Messias, o dragão se colocando acima do Pai, e a segunda besta se colocando acima do Espírito Santo. Ele está dizendo acima, acima, acima de Deus. E é isso que eles vão tentar fazer, a trindade satânica. Vamos lá ver como o número sagrado de Deus é 3. Ele está na natureza. Nós somos prótons, nêutrons, elétrons. 3. A água se manifesta só do líquido gasoso. Nós vivemos de passado, presente e futuro. Eu preciso de ritmo, melodia e harmonia para tocar. Começo, meio e fim. Então, é inegável que o número de Deus é 3. Está na matéria. Agora, olha que coisa interessante. Salomão, quando foi fazer o seu trono, ele tinha que subir em cima de 6 degraus. Para sempre ele lembrar que, apesar da sabedoria dele, ele era apenas um humano. Ele podia morrer assim como qualquer camponês. Qual o fim do antimessias? Chegamos no final. Qual que é o fim do antimessias? Apocalipse capítulo 20, verso 10. Opa, desligou ali. Desligou o data show. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Vamos ler lá? Vou ler aqui para vocês. Aqui. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Ou seja, quando o Messias voltar para reinar, ele vai jogar as duas bestas no lago de fogo. Ele mata o anticristo, por isso que eu falei que ele mata e ressuscita no primeiro dia, porque ele mata o anticristo na sua chegada. Mas naquele mesmo momento ele ressuscita e lança no lago de fogo. E quando ele for lançar Satanás lá, o que está escrito? A besta e o falso profeta já está lá. Olha só a coisa interessante. Os 2 seres que vão primeiro para o lago de fogo, para o Geema, não são 2 demônios, 2 anjos caídos. São 2 seres da raça humana. Porque quando Satanás for ser jogado lá com os seus demônios, a besta e o falso profeta já está lá. E interessante que o Messias disse: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano vai para lá por ter recusado a salvação que está no Messias. Gente, muita coisa ficou ainda para trás. Minha mulher já está fazendo sinal que o tempo estourou. Agradeço o convite, vou estar abrindo para perguntas. Shalom aleichem a todos. Muito obrigado. Pode perguntar. Eu queria fazer o seguinte. Agora que voltou, eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Rapidamente. Me parece um microfone móvel. Né? Vamos entregar esse aqui. Vamos tirar. Esse que eu vou entregar. Oi. Oi. Então,
Só esse aqui mesmo, tá bom. Só esse aqui. Vamos lá, então. Ó, revisão, que tinha acabado parado do data show ali. Só esse aqui. Eu vou... Tá bom. Eu vou... Vamos lá na revisão. Quem mata o antimessias? Aliás, quem é o antimessias? Quem quer responder essa pergunta aqui? Essa pergunta é palestra, gente. Ele é um gentio romano, não é? Ah, agora eu quero saber de novo. Ele é um gentio romano. O antimessias pode ser esse ou qualquer outro papa? Quem quer responder essa aqui? Não pode. Agora justificar. Cara, deixa eu lembrar. Justificar. Quem mata o antimessias? Onde o antimessias está na vida? Quando o antimessias pode se manifestar ao mundo? Essa aí ficou fácil. Quem mata o antimessias? Quem é o antimessias de mim? Quem mata quem dará poder ao antimessias? E o que mais? Agora não sei. Ah, vai lá pra frente. Gente, eu vou para vocês terem, né? Podemos identificar hoje o antimessias? Não. Porque ele só pode se manifestar depois? Quanto tempo o antimessias pode agir? 7 anos e 3 anos e meio. 7 anos como o quê? Como líder político e 3 anos e meio como ele vai se achar o Cristo. Não podemos identificar o antimessias hoje? Não. Por quanto tempo o antimessias pode agir? Vocês já responderam. O 666 pode ser implantado agora? Não. Qual o fim do antimessias? Beleza. Agora, então eu estou vendo que só para fazer essa revisãozinha, agora pode fazer a pergunta, gente. Se o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, se ele for retirado da terra, como que as pessoas vão ser convencidas do pecado e vão aceitar Jesus? Isso aí, muito bem. Nós temos que entender o seguinte: o Espírito Santo não veio só ali em Pentecostes. Os profetas estavam cheios do Espírito Santo. Os próprios apóstolos, antes de Pentecostes, o Messias soprou sobre eles o Espírito Santo. É que em Pentecostes, o Espírito Santo veio no seu ministério de Sucote, de Cacateno, de santuário, que foi traduzido por igreja. Quando aconteceu o arrebatamento, vamos supor que o arrebatamento aconteça agora. Quem se converter depois do arrebatamento vai ter que ter o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a ele. Mas o Espírito Santo não vai estar mais no seu ministério de igreja. E no momento em que a igreja for arrebatada, até o momento que a primeira pessoa se converter, olha que coisa engraçada, nós vamos ter um planeta inteiro sem convertido. Veja bem, se o arrebatamento acontecer agora, e 1 hora depois do arrebatamento, uma pessoa se converteu. Quantas horas ficou o planeta inteiro sem nenhum convertido? 1 hora. Vamos lá, gente. Se o arrebatamento acontecer agora, todos os salvos não é levado? Se a primeira pessoa na Terra levar 2 horas para se converter, a primeira pessoa, quantas horas ficou sem o Espírito Santo na Terra? 2 horas. É o que a gente chama de vácuo espiritual. Então nós vamos ter um momento na Terra em que ninguém é convertido. E se ninguém é convertido, não tem o Espírito, ninguém tem o Espírito Santo de Deus. É esse o momento que o anticristo pode se manifestar. Agora, depois, nós temos os 144 mil, 12 mil judeus selados com o Espírito Santo. Mas não é mais no seu ministério de igreja. Ou seja, não é mais a noiva de Cristo. Que nós temos várias categorias. Olha só, João Batista não é a noiva de Cristo. Olha o que João Batista falou. Eu não sou o noivo e nem a noiva. Eu sou o amigo do noivo. Por quê? João Batista, por que você não é o noivo? Ele falou, porque eu não sou o Cristo. E por que você não pode ser a noiva? Ele falou, porque eu vou morrer antes da formação da igreja. Jesus não disse, eu estou edificando a minha igreja. Jesus disse, eu edificarei. Dizer que a igreja existia desde o Antigo Testamento é insanidade espiritual. Agora, quem que é João Batista? Ele é o amigo do noivo. Por quê? Porque ele formou depois. Olha só que coisa engraçada. Abre a Bíblia aí, em Apocalipse. Rapidamente, Apocalipse.
O texto nos fala muito claramente, Apocalipse capítulo 7, lê para nós o verso 13, Apocalipse 7, 13. Então, eu vou ler aqui, ó. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: e esse que se vende de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Respondeu-lhe o Senhor: tu o sabe. Ele respondeu: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram os seus pecados e alvejaram no sangue do Cordeiro. Pessoas que depois do arrebatamento, dentro da tribulação, se converteram, receberam o Espírito Santo, mas morreram dentro da tribulação e no final ressuscitam para reinar com Cristo. Mas não é mais a igreja, não é mais a noiva de Cristo. A noiva já vai estar casada. Nós somos arrebatados como noiva e voltamos como esposa, porque é o rito do casamento judaico. O que é o casamento judaico, resumidamente? Para casamento judaico na época de Cristo, primeiro, o homem vinha e pagava o dote para o pai da moça. Nessa pagada do dote fazia um contrato. Então, primeiro o Messias veio e pagou o dote com o seu sangue. Depois, o noivo voltava para a casa do pai dele. E Jesus disse claramente isso em João 14, falando do ritual do casamento judaico. Eis que eu vou para o Pai, preparar lugar, mas voltarei para buscar vocês. Ou seja, o noivo ia para a casa do pai dele preparar lugar, ele está seguindo o rito do casamento judaico. E é interessante é que a noiva não sabia quando ele viria, mas tinha um compromisso mútuo. Qual que era o compromisso mútuo? O compromisso do noivo era voltar para buscar a noiva. E o compromisso da noiva era se manter digna e pura. Então o noivo vinha e buscava. Quando o noivo buscava, o casamento judaico nunca é feito na casa do pai da moça. É sempre feito na casa do pai do homem. E aonde nós vamos casar? Na casa do Pai Celestial. Então ele vem, arrebata a sua igreja e leva nós para casarmos. Aí tem um monte de detalhes no casamento judaico que lá no céu nós vamos seguir. Então quem entende o casamento judaico vai entender exatamente esse processo. Ele está seguindo o rito do casamento judaico. Por quê? Porque ele é um judeu. E nós, como noivas, temos que aguardar o noivo com dignidade. As moças, tem bastante moça ainda que solteira, que vai casar. Rapidamente, tem duas orações importantes para a moça que está solteira e quer casar. A regra divina é a seguinte: até os 30 anos tem que orar assim: esperarei confiante no Senhor. Dos 30 para lá é: tudo que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Caiu na rede é peixe. Só uma última pergunta. Então, Jesus, ele não vem no arrebatamento. Então, ele só vem depois da última taça. Muito bem. O arrebatamento não é uma segunda vinda. Ele é a concretização da primeira. Na segunda vinda, ele vem, coloca os seus pés no Monte da Oliveira, ele destrói o império da besta, ele faz o julgamento das nações, ele coloca os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, por isso que não podemos ser da esquerda, sempre da direita. E aí ele lança os bodes para... e salva. No arrebatamento não, ele vem só entre as nuvens, arrebata, mas o arrebatamento é chamado de uma vinda, porque ela é a concretização da primeira vinda, é uma vinda para a igreja. A volta dele para reinar é para Israel, porque a igreja já vai estar. Por isso que Israel voltou a ser uma nação em 1948, por isso que o antissemitismo tem crescido tanto, e esse Israel que voltou a ser uma nação, eles vão se converter no período tribulacionista e eles serão reino de sacerdotes depois que o Messias voltar. Mas aí a gente já está casado com as nossas multidões de galardões lá. Amém. O anticristo, ele é uma pessoa, tipo a Bárbara. E se ele é uma pessoa, ele foi predestinado a ser o anticristo, porque assim, na história da humanidade, depois que Jesus nasceu, morreu, enfim, muitas pessoas blasfemaram, muitas pessoas vão para o inferno, muitas pessoas são ruins, assim, né? A gente também é ruim, mas assim, humanamente falando, muitas pessoas são péssimas. E por que uma pessoa só vai ter esse posto, assim, de anticristo? Primeiro ponto, o Messias pode nos predestinar para a salvação, não porque ele fez assim, ó, você vai para o céu, você vai para o inferno, você para o céu, você para o inferno, não. É porque ele é onisciente. Então, por exemplo, o dia que eu me converti com 12 anos. Eu nasci e cresci dentro do lar judaico-cristão, né? Então, eu com 12 anos me converti. Mas não foi uma surpresa para Deus. Deus não falou assim: chama um anjinho, coloca o nome do Rodrigo no livro da vida, agora ele acabou de converter. Não, ele é onisciente. Então ele pode colocar meu nome no livro da vida antes da fundação do mundo, não porque ele escolheu ir para o céu ou outro para ir para o inferno.
Agora, Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Por exemplo, sabia que toda a vida de Ciro, o seu ministério, está ditado no livro de Isaías. 200 anos antes de Ciro nascer. 200 anos antes do rei Ciro persa nascer, Deus deu o nome do rei, o que ele ia fazer, tudo porque Deus sabia. Agora, no momento em que o dragão fazer a proposta para o anticristo, ele vai aceitar. E Deus permitiu que ele fosse o anticristo, justamente porque Deus sabia que ele ia aceitar. Agora, é a mesma proposta que o Satanás fez para Cristo. Veja bem, Satanás não falou, tudo te darei se prostrares? A diferença é que o antimessias vai aceitar. Entendeu? É a mesma proposta. Qual vai ser a proposta? A mesma que ele fez para Cristo. O problema é que o anticristo vai dizer, tudo bem, você vai me dar de tudo, eu quero, pode mandar o pacote completo. Eu tenho outra agora. Se o anticristo ele é romano, é gentil romano, qual a finalidade dele querer destruir Roma? Muito bem. Primeiramente, o fato dele ser romano é uma das coisas que vai fazer ele querer destruir Roma, porque ele vai querer Roma. E quando ele querer a Itália, o próprio Vaticano vai dizer, não foi esse o acordo. O acordo que a gente fez é que seria governante mundial, mas deixaria nós mandar. Ele diz, não, eu vou mandar em tudo. O problema é que, no meio da tribulação, algumas nações vão se opor a ele. Por exemplo, a Jordânia não vai aceitar ele. A Bíblia diz que ele ataca a Jordânia. Ele vai atacar as tendas de Moabe, Amon e Edom. Quando você pega Moabe, Amon e Edom, eles formaram a Jordânia. Um dia, conversando com a jordaniana, ela falou, ela se dizia árabe. Eu falei, você não é árabe. Ela não sou, eu falei, você não é árabe. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta. Como chama a capital da Jordânia? Ela falou, Amã. Eu falei, em homenagem ao pai tribal Amon. Amon é filho de Ló. Os árabes são descendentes de Ismael com Agar. Só os sauditas da Arábia Saudita são árabes. Essa mulher quase me bateu. Quando ela descobriu que eu era um judeu, então, eu tive que sair de perto, porque ela tacava a panela na minha cabeça. Mas, por exemplo, você falou assim que Deus já sabia que o anticristo aceitaria ser o antimessias, né? Só que assim, por exemplo, como nós temos o livre-arbítrio, se eu tenho 2 caminhos a seguir, se eu quiser mudar esse rumo da minha história, entendeu? Pode mudar, mas aí Deus já tinha visto você mudando. Veja bem, um dia eu dando uma aula sobre a onisciência para o meu primo, explicando para ele, estava perto de uma árvore, eu falei, está vendo essa folha aqui? Vou explicar a onisciência do Todo-Poderoso. Eu ranquei aquela folha e falei, olha, antes de Deus formar o mundo, ele sabia que eu e você ia estar aqui nesse exato momento e que de todas as folhas dessa árvore eu ia arrancar essa. Isso é a onisciência. Mas isso fica um pouco confuso, porque então ele pode saber das duas coisas. Ele pode saber que eu posso me endireitar e ele pode saber que Isso mesmo. Vamos lá, vamos pegar 2 vidas. Você passou uma vida aqui por essa terra, nasceu, cresceu, não se converteu e foi para o inferno. Deus já sabia disso. Outra vida, você passou uma vida por essa terra, se converteu, o seu nome foi colocado no livro da vida desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus já sabia disso. Ele já tinha visto. Eu não posso fazer nada que surpreende Deus. Ele é onisciente. No que diz respeito ao mundo espiritual, não existe privacidade e intimidade. Como é que você pode ter privacidade ou intimidade com um Deus onisciente e onipresente? Se Deus é onisciente e onipresente, em que lugar que você vai que ele não está vendo? O que você faz que ele não está vendo? E essa onisciência vai além disso. Porque não é só saber não é você fazer. É tudo que você pensa, o que vai pensar, ele já sabe. Tudo que você sente ou vai sentir, ele já sabe. Então, assim, não, existe privacidade e intimidade, sob o ponto de vista divino? Não. Porque aonde eu fui hoje que Deus não viu? Vai fazer igual Abraão. A Bíblia diz que Abraão se abaixou para rir de Deus. Sabe o que Abraão pensou? Que se ele colocasse a mão assim, Deus não ia ver ele rindo. Ele se abaixou para rir de Deus. Você acha que quando Deus chegou no Éden, o Messias, quem que estava no Éden? Jesus. A Bíblia diz que nunca ninguém viu o Pai. Se Adão e Eva viu, foi Jesus. Quem Isaías viu? Foi Jesus. Foi Yeshua. Você acha que quando Jesus chegou no Éden e falou, Adão, cadê você? Ele não estava vendo Adão? Ele é onisciente, onipresente. Ele estava testando a fé de Adão. Você acha que quando Jesus fazia a pergunta, ele não sabia a resposta? É claro, ele perguntava para estimular. Para estimular, gente. Fazer a gente pensar. Agora, nós estamos lidando com um ser onisciente. Veja bem. Se ele não é onisciente, onipresente, onipotente, ele não pode ser Deus. Ele não pode ser Deus.
Porque nesse sentido dá uma ideia de predestinação, né, às vezes. Mas agora você explicando que é um estímulo para a pessoa, olha, escolha isso, né? Então... E é uma decisão, ó. Como é uma decisão? Escolha para a porta larga ou a porta estreita. A luz ou as trevas. Vá para Canaã ou fique no Egito. Entre na arca ou morra para o lado de fora. Entre na casa de Raabe ou fique para o lado de fora. Ou seja, é uma escolha. O que Josué disse? Escolha agora qual Deus vocês querem servir. Se os deuses que estão diante de vocês ou o Deus de Israel, porque eu e minha casa serviremos o Senhor. Ele está dizendo, é uma decisão. Quando Corá resolveu se rebelar. Agora, nada que acontece é uma surpresa para Deus. Ele é onisciente. Eu não consigo fazer nada que seja... nossa. Entendeu? Muito bem. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Nesse sentido que a Michelle falou. Então, por exemplo, se uma pessoa ela vai se batizar, e daí ela está se batizando, mas aí Deus já sabe, né, que no futuro ela vai se desviar. Então, teria meio que uma borracha, tipo assim, hoje eu estou anotando seu nome no livro da vida e depois vou apagar. Aí nós temos que assim, o convencido e o convertido. Só Deus conhece o coração. A Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Mas, veja bem, eu era um pecador antes de me converter e continuei sendo um pecador após a minha conversão. Se o pré-requisito para ser salvo for parar de pecar, ninguém é salvo. Então, se o pré-requisito para ser salvo não é parar de pecar, qual que é? É ter a certeza da salvação em Cristo, porque nós continuamos com os 3 inimigos. Ou seja, a natureza adâmica, mesmo depois da conversão, continua. O mundo corrompido e Satanás com seus xadrezes que vive atrás de nós para tentar nos fazer pecar. Então, uma pessoa que está aqui, que não é convertida, ela pode ter batizado, andar 10 anos com a Bíblia debaixo do braço, que Deus sabe que ela não é convertida, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Agora, existe o convertido e o convencido. Qual é a diferença? Os dois pecam. Mas qual é a diferença? É que o convertido verdadeiro, ele pode até se desviar, mas ele vai voltar. Eu tenho parente meu, primo meu, que ele é verdadeiramente convertido. E ele se desviou da igreja, fez todos os maus que você pode imaginar. E ele se arrependeu, pagou um preço muito caro por isso, e hoje está dentro da igreja. Mas ele não perdeu a salvação. Ele foi um crente que se desviou. Davi perdeu a salvação? Não. Salomão? Não. Então nós temos que ter em mente que o convencido e o convertido é muito parecido. Mas quem separa o joio do trigo é Deus, não é nós. Eu não sei quem é convertido ou não aqui. Eu posso dizer assim, olha, eu estou vendo uma pessoa vindo na igreja, cantando um hino para Jesus, com a Bíblia debaixo do braço. Eu creio que ela seja convertida, mas quem pode ter certeza? A conversão é uma coisa pessoal. Vou ser bem sincero. Se Deus dissesse para mim agora, só tem uma pessoa convertida dentro da terra, eu já ia começar a chorar por vocês, porque eu tenho certeza que essa pessoa sou eu. Eu já ia começar a chorar. Não, assim, no sentido da convicção, eu já ia começar a chorar por vocês. Eu tinha absoluta certeza. Ou abrir João 3,16 e começar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no gênero. Convertei-vos. Entendeu? Então, a conversão é uma coisa muito pessoal. E eu já vi pessoas que eu tinha quase certeza que ela era convertida, e hoje eu já não tenho mais. Então, essa questão é interna, né? Agora, olha que coisa engraçada. Uma pessoa convertida, desviada, o mundo todo vai dizer que ela não é. Mas talvez ele seja apenas um convertido desviado, passando uma fase ruim. Fala a verdade, se a gente vê Davi mandando matar Urias, dormindo com a mulher dele, a gente ia dizer que ele é convertido? Então, né? E se a gente vesse aquela moça possessa por espírito demoníaco? Atos capítulo 16, verso 16. Olha o que está escrito em Atos capítulo 16, verso 16. E seguia a Paulo e a nós uma jovem possessa por um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava um grande lucro aos seus senhores. E ela gritava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Você colocava uma moça dessa cantando aqui, e era o demônio que estava falando dela. Aonde o diabo estava no dia da Santa Ceia? No templo de Diana? No templo do deus Baco? Não, na Santa Ceia, onde ele entrou em Judas.
Ele podia estar no templo de Deus Baco ou no templo de Diana, mas ele estava lá na Santa Ceia. A Bíblia diz que ele entrou em Judas. Quando Jesus olhou para Judas e disse: o que você veio fazer, faça logo. Ele falou: mas Judas já estava ali, mas ele não estava falando de Judas, ele estava falando com Satanás que estava dentro de Judas. Judas falou: podia ter dito, mas eu já estou aqui. Ele falou: não, mas eu estou falando com quem está dentro de você, não é com você não. Muito bem, vamos lá. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, agradeço. Vocês têm alguma pergunta, gente? Pode fazer. Quem tiver pode perguntar, gente. Tá? Não fique com vergonha às vezes de perguntar. E se tiver alguma pergunta sobre outro assunto, também bíblico, sendo bíblico, Alcorão, Bhagavad Gita, Alcorão, Bhagavad Gita, escritos de Confuso. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Deus abençoe sua vida. O pessoal, tem um filme, ou não, são 3, Deixados para Trás, 1, 2 e 3. Vocês já assistiram? Vale muito a pena. Eu e o Rodrigo já assistimos muitas vezes e a gente já refletiu muito sobre aqueles 3 filmes. É muito bom. E eles realmente têm base bíblica muito profunda. Então, assim, vale a pena assistir. Tem muito filme bom, bíblico, que vale a pena, mas esses 3 realmente são especiais. Muito bom. Bom, gente, agradecemos, Rodrigo, pela sua vinda aqui.